Vamos falar agora também sobre um tema muito importante, cada vez mais. A gente entrou aí o mês de setembro que é já há muito tempo considerado o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, né? As taxas, os números chamam a atenção por causa do aumento, né? Principalmente ali entre os jovens, adolescentes e jovens. E para falar aí sobre esse assunto, sobre como que nós podemos prevenir, existe prevenção? Quais são os sinais de alerta, né? Como perceber que alguém à nossa volta está precisando de ajuda? Aqui comigo a psicóloga, doutora Cristina Ram. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Incrível estar aqui contigo mais uma vez, e um tema assim que as autoridades estão muito preocupadas, os profissionais da área da saúde também, e os pais principalmente precisam estar, né? A gente viu aí que os números são muito relevantes, alguns até com 40%, 50% de aumento nos últimos anos, em faixas etárias cada vez menores, não é isso, doutora? Então, isso é uma coisa que preocupa a gente, são os números, que na verdade não são números, né? A gente fala que são vidas, né? São pessoas. A Organização Mundial de Saúde afirma que são mais de 700 mil pessoas que morrem por suicídio por ano, né? E tem um dado que eu acho super importante, que a cada 40 segundos uma pessoa, né, comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, isso significa menos de um minuto. A cada 3 segundos, alguém tenta suicídio. No Brasil, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Então, a gente não pode simplesmente não tratar desse assunto. A gente precisa, com muita responsabilidade, com muito cuidado, falar para que esse tema deixe de ser definitivamente um tabu, um estigma. É verdade. E o tema desse ano é se precisar, peça ajuda. Agora, eu acho que uma dificuldade é justamente isso, porque quem está pensando em atentar, em tirar a própria vida, muitas vezes não fala, né? Ela pode dar alguns sinais? Que sinais são esses? Então, esse tema foi um tema que a gente valoriza, porque a campanha em si é muito importante, principalmente a questão da prevenção, mas nem sempre as pessoas conseguem pedir ajuda. Nem sempre as pessoas conseguem expressar a intenção, né? Então é importante que a gente observe os comportamentos que podem aparecer ou não. Não existe uma matemática, né? O suicídio ele tem é multifatorial, né? E multicausal, mas existem alguns sinais, como por exemplo, ideias ou expressar ideias ou intenção de tirar a própria vida, o isolamento dos familiares, dos amigos, principalmente se essa pessoa antes era um ser social, bem sociável, vamos dizer assim. A gente também chama atenção para comportamentos perigosos, dirigir perigosamente, se envolver em brigas, comportamentos agressivos, impulsividade. Às vezes a pessoa também se despede, dizendo que nesse Natal eu acho que eu não vou estar com você. A gente vê muito isso, inclusive, nas redes sociais. Exatamente. É um As canal redes importante, sociais, né? Também, posts que falem, né, de morte, de suicídio, de depressão. Muito bem, depressão. A gente vê uns posts bem depressivos. Que sejam temas um pouco pesados, isso também pode ser um indício. Às vezes também a ausência e abandono de planos para o futuro. Essa pessoa fica meio que como se tivesse sendo empurrada. Às vezes também resolução de alguns assuntos da vida, às vezes organização de inventário, né? Às vezes o não tratamento de doenças, né? De transtornos mentais também. Então, enfim, é um conjunto, né, de comportamentos que podem ser vistos pela pessoa que tem o pensamento de morte. E como ajudar, né? Tá lá o pai, a mãe ou alguém da família, um amigo que às vezes notou a primeira... Qual é a primeira abordagem? O que tem que ser feito nesse primeiro momento logo? As pessoas têm muito medo de falar sobre o assunto e até de perguntar se a pessoa está pensando nisso. Mas com muito jeito, com muito cuidado, primeiro se escuta, se percebe o que está acontecendo, se coloca à disposição para poder ajudar verdadeiramente, sem julgamento, sem condenação. O que é que você está sentindo? Como eu posso lhe ajudar? E dependendo da situação, levar a pessoa até uma ajuda profissional. Né? É muito importante que as pessoas compreendam que não falar é pior.
né? Então, a psicoeducação é importante porque ela, na verdade, ela traz luz às trevas da ignorância, né? E também estimula o nosso autocuidado. Então, você perguntar, você tem pensado em coisas tristes? Você tem se sentido assim com frequência? Você tem pensado em tirar a própria vida? Sim. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta à vontade para falar e se sinta acolhida e com, literalmente, a disposição do outro em poder guiá-la e, consequentemente, poder ajudá-la com ajuda profissional. E esse tipo de abordagem serve tanto para os mais jovens, adolescentes, até crianças, a gente tem visto em alguns casos, né? Isso. Como também para adultos, ou difere? Sim, a criança a gente adapta, né, a linguagem à criança, né? Então a gente precisa saber chegar e principalmente provocar a escuta. Se você não se sente pronto para abordar, procure ajuda profissional, pessoas que são capacitadas, além disso, locais que possam acolher essas pessoas, desde a UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde. Eu não posso pagar por um profissional, terapia é difícil no meu, por exemplo, plano às vezes não atende, ou atende, mas é aquela dificuldade, uma coisa rápida para conseguir marcar. E existe, por exemplo, na rede pública, pelo menos algum caminho? Então, comumente as pessoas acabam parando numa UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que encaminha para o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? E também tem, gente, a CVV, que a gente basta ligar 188. Além disso, tem um site bastante interessante que se chama Mapa da Saúde Mental, que ele informa todos os locais do Brasil que fazem atendimento gratuito online. E tem um outro também que é organizado pela Unicef, que é Pode Falar, que é também um site onde você tem toda a ética, né, todo o sigilo necessário para que você possa conversar e tenha acesso a serviços e como você pode ser ajudado. O CVV, inclusive, é muito antigo. Muito antigo, é um trabalho maravilhoso. De voluntários que estão ali 24 horas à espera de uma ligação. E que são capacitados para isso. É bem importante. Agora, quando a gente fala muitas vezes em criança e adolescente, eu acho que quem está do outro lado muitas vezes fala, não, gente, não existe criança, adolescente tirar a própria vida, isso está muito longe. Não está longe, gente. Acontece, inclusive, na nossa cidade. Recentemente, nós tivemos um caso, claro que ninguém vai entrar aqui em detalhes, mas a partir de 11, 12 anos, é uma fase também muito complexa, né, que existem muitas mudanças. E o que? São as pressões externas que elas estão chegando, talvez, com mais força nesses jovens, nessa nova geração? Pois é, Lídia, é um fenômeno, né, multifatorial, multicausal, na verdade, né? Então, na adolescência, a gente tem as questões hormonais, a gente tem as questões de pressão da sociedade, de pressão do que tem que fazer, a gente também tem uma insatisfação, né, dessa juventude que muitas vezes deseja só o bônus das coisas, mas tem dificuldade de lidar com o ônus. Tem a questão da falta de limite, mas de qualquer maneira é importante que a gente trabalhe com a prevenção. Como anda a saúde mental desses jovens? Como é que você tem dado tempo de qualidade para escutar e para observar quais são os comportamentos do seu filho que possam denotar essa intenção? Então, é muito mais simples, né? Eu não digo fácil, mas é muito mais simples que a gente cuide da saúde mental para que a gente não chegue ao ponto de se ter um pensamento, né, de autoextermínio, de suicídio. E no caso, por exemplo, também de jovens, muitas vezes as pessoas têm aquele olhar preconceituoso. Não, mas é um jovem que tinha isso, tinha aquilo, tinha sua, né, não passa fome, tinha uma boa condição de vida, tem uma família totalmente regrada, tradicional, digamos assim. O que está faltando para essa pessoa? Não são essas faltas que fazem com que a pessoa... Então, essa é a isso grande atende questão, classes, né? Independe de tudo, né? Então, quantas vezes a gente escuta, né, essa coisa, mas nossa, a pessoa não tem problema, né? Tudo. Primeiro, né, é preciso que se pergunte o que seria tudo, né? 97% das pessoas que cometem suicídio estão com um transtorno mental. 60% estão deprimidos. Afora isso, tem outros transtornos de humor, outros transtornos de personalidade que podem afetar o sujeito. Quem pode adoecer mentalmente? Todos nós, eu, você, todos que estão aqui.
né? Então, a doença, né, o transtorno mental, gente, ele é extremamente democrático, ele não escolhe as pessoas. Por isso é tão importante a prevenção, para que a gente mantenha a saúde mental e tenha qualidade de vida. Tá aí, então é mais, esse mês é mais, a gente sabe que é um tema que o ano inteiro a gente tem que falar, debater, prestar atenção, mas o Setembro Amarelo, como já é muito conhecido, essas campanhas, e é uma forma também até da imprensa está recebendo aqui, né, profissionais super capacitados como a doutora Cristina para falar, para que você possa compreender, entender o que pode muitas vezes estar acontecendo dentro da sua casa. Exato. Não é verdade? Isso. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu te agradeço. Muito obrigada. Bom demais um beijo te ver de novo. Você esteja sempre aqui. A gente está sempre à sua disposição. Obrigada. Viu? Muito obrigada.